Boa noite a todos, boa noite a todos que eu não vi no começo. Hoje, dia 31 de março de 2024, NEP Alcione. Hoje é um dia especial, um dia em que todos os cristãos têm seus olhares voltados ao Cristo, seus olhares, suas mentes, seu coração, em que a gente rememora a ressurreição de Cristo. Então, eu espero que todos que estejam aqui presentes, a todos que irão assistir em ocasião oportuna, a todos nossos irmãos que não puderam estar aqui e também a todos os irmãos, que todos tenham tido um domingo de Páscoa com Cristo no coração e que todos possam ter sentido o amor de Cristo, a paz de Cristo, e que possam permanecer com esse amor, com essa paz, durante toda a caminhada, inclusive aqueles irmãos nossos em condições de necessidade, de vulnerabilidade, e que mesmo que não conseguiram sentir, que eles possam ter sido abraçados pelo amor de Cristo, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então, um domingo de Páscoa de muita luz. E hoje, o NEP Alcione tem um grande prazer de estar dando continuidade. Nós estamos dando continuidade a um estudo que começou em janeiro do livro, meu gato aqui, desculpa, de um estudo do livro Vidas Vazias, de Divaldo e Joana de Ângeles, né? Sobre a valorização à vida, a prevenção de males que trazem muita dificuldade ao nosso espírito, à nossa alma. E depois desse estudo, nós sentimos o desejo no coração de que esse estudo especial se tornasse parte do nosso calendário. Então, com grande alegria no coração, que nós informamos que o último domingo de cada mês ele será iniciado no último domingo de cada mês. Nós estaremos refletindo sobre a importância da vida, sobre a valorizarmos a vida, enaltecermos, engrandecermos, tentar compreender a beleza da vida com lentes da psicologia espírita, do evangelho, e trazer isso para a nossa realidade, para a gente ajudar, para a gente auxiliar cada vez mais nossos irmãos e valorizar a vida e prevenir, tentar auxiliar na prevenção de males que prejudicam muito a nossa caminhada. Então é um grande prazer estar aqui com vocês e ter em nosso calendário esse dia em que a gente vai refletir. E para iniciarmos, eu vou ler, está no livro Praça da Amizade, de Chico Xavier, autores diversos, e chama A Partes da Coragem, porque para a gente se pôr encaminhada, a gente precisa de coragem, para a gente permanecer no meio do caminho e não ir para as beiradas, ou sempre quando nos desviarmos, voltarmos ao meio do caminho, a gente precisa de coragem. Então, está no capítulo 3, a partes da coragem. Ante a palavra de ofensa,
qual afiada verruma, a coragem de quem pensa é não dizer coisa alguma. Belmiro Braga. A coragem para fazer o mal é sinônimo de selvageria. Claudino Dias. Se há coragem no suicida, inútil indagação. Quem foge à escola da vida complica a própria lição. Arnold Souza. A coragem digna de si apoia-se na prudência. A temeridade se acomoda no desequilíbrio calamitoso. Rodrigo Lobato. Eis nas lutas da existência a intrepidez invulgar. Trabalhar com paciência, sem nunca desanimar. Arthur Ragazzi. O arrojo, desprezando conveniências e riscos, é a coragem quando começa a cair em perturbação. Antônio Ferreira. Mais que a força dos gigantes, a alta coragem, a fundo, é aquela de crer em Deus, ante a violência do mundo. Pedro Silva. Da própria fraqueza, o amor retira forças para fazer o que deve. Aires de Oliveira. Resistência se anuncia naquela que se conduz, suportando dia a dia o peso da própria cruz. Celeste Braga. A intrepidez é a fé que se desdobra em ação. Irtês Terezinha. Na conquista do porvir, arrojo não é vencer, é a coragem de cumprir o nosso próprio dever. Noel de Carvalho. Aos teus exercícios de caridade, acrescenta mais um. Procura acender a chama do bom ânimo naqueles que te rodeiam. Antônio Timóteo. Coragem que mais me toca é aquela força do bem, que escuta qualquer fofoca, sem transmiti-la a ninguém. Cornélio Pires. Vai até o 22, tá? Nós estamos no 14. Um tipo raro de coragem, saber silenciar, no momento da tentação de incomodar ou ferir aos outros. Jacques Aboab. Progresso, brilho, vantagem, de que o mundo faz a messe. Levantam-se da coragem de quem trabalha e se esquece. Mariana Luz. Bem-aventurado todo aquele que aprende a suar agora no trabalho, para não chorar amanhã, no arrependimento. Emmanuel. Prova em prova, passo em passo. A calma que reconheço é a que enxerga no fracasso, a luz para o recomeço. Ormando Candelária. A coragem do amor cria a bênção do perdão. Meimei. Intrepidez sem disfarce, de pensar, dizer e agir. É a coragem de humilhar-se para entender e servir. Meimei. Não pares de trabalhar e servir. Encoraja-te na luz oculta do bem. Escora-te em Deus e segue adiante. Batuíra. Verdade que se disserra da vida, seja onde for. Não há coragem na terra igual a que vem do amor. Alta de Souza. E por fim, Deus nos conceda a precisa coragem de vencer o ódio e a vaidade, o egoísmo e a inércia, antigos adversários da nossa felicidade, que moram em nós mesmos. Maria Máximo. Que possamos sempre ter coragem. De que livro mesmo é esse? É você, Silvia?
Sem microfone, Silvia. Tá mudo, Silvia. Depois eu compartilho. Eu não consegui compartilhar a tela, depois eu compartilho. Então, após leitura, que vem tanto nos estimulando a virtude, Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando compreender as Tuas lições de amor, de presença em nossas vidas, especialmente nesses últimos dias, quando nos vem a lembrança pelos estudos, a recordação da tua missão neste mundo como Cristo de Deus, vindo nos ensinar a termos coragem de fazermos a nossa parte, a parte que nos cabe, em colaboração com o crescimento de todos. Fazermos a nossa parte no sentido da fraternidade, do bem e do amor. Ajuda-nos, Senhor, no fortalecimento da coragem que nos foi explanada agora pela Silvia, para que nós possamos, nos sentindo na Tua presença, seguirmos adiante, mesmo encontrando obstáculos. Mesmo encontrando obstáculos não só fora de nós, mas dentro de nós. Porque nós sabemos que é a porta estreita pela qual precisamos passar, deixando para trás o que está sobrando e pesando. Ela nos solicita esta determinação de seguirmos adiante. Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso exemplo, o nosso caminho, verdade e vida. Rogamos ao Senhor que permaneça sempre conosco, Senhor, nos estimulando os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas atitudes. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que o nosso estudo dessa noite seja de grande proveito para cada um de nós levarmos em nossas almas as lições que iremos estudar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Boa noite para todos, que eu não falei antes, as meninas entraram depois, né? Mas nós vamos começar essa semana com mais um estudo diferente, pegando um pouquinho da visão espírita de Joana, mas, acima de tudo, sempre no Evangelho de Jesus, né? E a gente vai, justamente depois a gente vai entender um pouquinho do caminho que a gente vai fazer, né? Que a gente está propondo. E como eu adoro distribuir tarefa, eu distribuo tarefa que é uma beleza, só teve um que me escapou, mas tudo bem. A Anne vai, para a gente começar, a Anne vai ler uma poesia, que eu vou pôr aqui no PowerPoint para todo mundo acompanhar. E depois eu queria ouvir de vocês que sentimentos perceberam nessa poesia, tá? Anne, tudo bem? Pode ser? Opa, passei no lugar errado. Pode. Todo teu. Mente insana. Não quero que me veja como um assassino, apenas um coração que está a ponto de explodir, deixando vestígios de lágrimas com sangue, o ódio e o amor que me vem a sucumbir. O pranto que sondeia a vila inteira, um sorriso que invade a multidão, dentro de um corpo manifesta, contrasta a alegria, a solidão. Violentas palavras atravessam paredes,
pois tijolos não conseguem reter a força do som da laringe, os alcança e faz-me vencer. Dormiste acordado outra vez, pois a mente não se acalma. O presente, o passado e o futuro difundem em sua alma. Queria me ver sorrindo como criança que vai ao circo. Porém, se eu chorar novamente, beberei minhas lágrimas caindo. Mente insana, mente insana. Comanda essa mente algo quase indefinível. Tirá-la de mim parece impossível. Aparece todo dia algo constante e ativo, repete-me tempo, transtorno obsessivo compulsivo. Cenas de suicídio aparecem de repente, até uma grande empresa surgiu em minha mente. Já fui o melhor músico e era um grande escultor. Já fui cineasta e até professor. Andei por todos os caminhos, por todas as estradas, apesar de ser tudo, ainda não pude ser nada. Chegou toda euforia, em ação e amor adicionadas ao ódio, angústia e dor. Estão explodindo, transtorno bipolar de humor. A casa me parece tão cheia, apesar de estar vazia, pois você me acompanha, senhorita esquizofrenia. Enquanto vivo, prossigo uma luta que não cansa, obstáculo abstrato psíquico, mortífera, mente insana. É de Nedson S. Machado, do Rio de Janeiro, Arte de Viver, Concurso Nacional de Pintura e Poesia Arte de Viver, pacientes psiquiátricos. Obrigada, Anne. E aí, que sentimentos vocês perceberam? O que vocês acharam da poesia? Vocês viram que é a poesia de um paciente psiquiátrico, né? Que sentimentos vocês perceberam? Ai, medo. Boa noite, gente. A primeira coisa que me veio à mente foi um medo imenso de vivenciar a própria vida, né? Porque ele sente tanta coisa, ele tem tantas coisas dentro da mente dele que são confusas, e ele mistura mente e sentimento, né? Então, é muito confuso, confusão e medo, é isso que me veio de imediato. Obrigada. Quem mais? Uma dor imensa, né? Imagine essa mente que nem ele fala, a mente que não se acalma, ele fala lá no começo, antes de falar da mente insana. Então, uma mente que não se acalma, uma mente que não tem paz. O que é o não ter paz? Então, imaginem o que esse sentimento não traz. Imagine o que é não ter paz. Essa mente que não se acalma. Muito bem. O medo que a Juliette trouxe, a dor que isso acarreta, forte. Diga, Paulo. O microfone está fechado. Só para você saber, nós não estamos te ouvindo. Não é para falar? Tá. Levantou a mão ali. Ok. Alguém mais quer trazer um sentimento que percebeu? Diga, Adri. Nós percebemos, são tantos, né? São muitos, tá? Nós vamos mencionar solidão, uma tristeza profunda. E sabe quando a pessoa assim está sem rumo, não sabe para onde vai? Quando a criatura se sente perdido, não consegue tomar decisões,
né? A gente pode começar por aí, é muita coisa, né? Mas a gente pode começar por aí. Anne? Me bateu logo a tristeza, né, profunda, e a angústia de viver esse misto de sentimentos e a desesperança, né, por conta dos diagnósticos. Na poesia, ele tem o quadradinho do diagnóstico, né, a pessoa já tem aquilo também introjetado, que parece que dá aquela sensação de desesperança, né. Sei, bom. Ele trouxe 3 diagnósticos. 3, né? E a gente sabe que eles andam muito juntinhos. Diga, Adri. Não, eu só ia colocar que tem muita ansiedade também, né? Ele traz uma ansiedade muito grande também. Uhum, com certeza. Paulo, só para ter certeza, você não está tentando falar, né? É que a tua mão está levantada e eu não sei se tu quer falar ou não. Tá, sem som. Tá, vou seguir. Tá. Então, essa é uma poesia escrita num concurso que teve, não peguei o ano, escapou, lá no Rio, entre pacientes psiquiátricos, era arte e pintura, né, coisas assim. Então, é uma poesia forte, né, que bate na gente. Nós que vivemos no nosso mundinho dito normal, quando a gente ouve algo assim, nos impacta um pouquinho, né? Aí, nós vamos voltar de novo a refletir um pouquinho como que está a saúde mental da nossa sociedade atual. Onde será que essas pessoas estão? O que o Espiritismo tem a ver com isso? Se a gente parar para pensar, né? Às vezes nós vivemos no nosso mundo cor-de-rosa e nem tomamos conhecimento de outros mundos, outros universos paralelos que estão na nossa volta. E às vezes a gente, infelizmente, né, como tudo na história da humanidade, muitas coisas passaram, foram por muitos tempos julgadas como errado, como se a pessoa não pudesse ter. As mulheres não tinham alma, não tinham valor, não eram ninguém, criança era um adulto, doente mental não devia existir. Na história da humanidade nós sabemos pessoas, haviam num séculos que uma criança que nascesse com um defeito, se é um braço, se é uma mão, alguma coisa assim, defeito de fábrica elimina e deu, e eles matavam. Né? Então, o ser humano sempre teve essa dificuldade de lidar com o diferente e muitas vezes se achando o dono da verdade total e os diferentes totalmente aberrações ou anormais. A saúde mental da nossa sociedade atualmente não tá muito boa. E onde estão essas pessoas? Elas podem estar bem do nosso ladinho. Na nossa empresa, onde a gente trabalha, nas escolas, até dentro do nosso lar, né? Eu vou trazer umas estatísticas leves, quem não viu no trabalho lá, que começou em dezembro, não foi em janeiro, sabe, Silvia? Verdade, Vera, São verdade. algumas A gente começou em estatísticas. dezembro. Comecinho de Exatamente. dezembro foi. Nós pegamos Natal, Ano Novo, Natal, Ano etc. Novo, desculpa, Uhum, pessoal. O trabalho imagino. do o estudo do Vidas Vazias foi em dezembro, desculpa. Em dezembro pegou janeiro, foi até. Mas, Eu enfim, tenho problema nós, com o tempo, com com tudo isso. data. Existe um conceito de violência autoprovocada que compreende a ideação suicida, a autoagressão,
a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Isso é uma definição do Ministério da Saúde. Se nós olharmos um cenário epidemiológico mundial mais recente, que a gente não, depois da pandemia, a Organização Mundial da Saúde ainda não liberou uma nova estatística. Então, nós estamos trabalhando ainda com anteriores. Mas as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, mais recente, traz que o suicídio está entre as principais causas de morte globalmente, na frente de guerras e homicídio. Guerras, ok? Entre jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, a morte por vias do suicídio ocupa o 4º lugar. Se nós olharmos um cenário nacional, aqui no Brasil, 2019, a taxa de mortalidade por suicídio foi de 6,6 a cada 100 mil habitantes. É a maior já registrada até então. E entre jovens de 15 a 29 anos de idade, o suicídio representa a 3ª maior causa de morte, que é superada apenas por homicídios e acidentes de transporte. Tudo estatísticas do Ministério da Saúde. E em trabalhos que a gente acompanha por aí, né? No Brasil, nós temos o CVV, que é uma ONG, que é só trabalho voluntário, não são psicólogo, psiquiatra, terapia. A ideia é de uma pessoa com quem você possa desabafar, que vier na sua mente, para essas pessoas que estão em sofrimento emocional. Para vocês terem uma ideia, o CVV, que é uma ONG, atende gratuitamente no Brasil inteiro, por telefone, por chat, tem uma média de busca, de procura, de conversa, de atendimento, que vai de 10 a 13 mil atendimentos a cada 24 horas, depende da época do ano, né? Aquela época de Natal, Dia das Mães, essas coisas são mais delicadas, o movimento tende a crescer. E todos os especialistas, né, existe muita gente estudando esse fenômeno, que é uma pandemia no nosso planeta. Não é coisa de país pobre, tem sim um agravante, mas não é exclusividade. Então, todos os estudiosos do fenômeno do suicídio, eles identificam que a maioria, na verdade, ela não deseja morrer, mas não sabe viver com a dor e o sofrimento por qual está passando. E não é dor de cabeça, são dores e sofrimentos muito sérios, muito profundos, muito graves. Que às vezes eu fico pensando como eu lidaria numa situação dessa. Que são realidades paralelas desse nosso mundinho cor-de-rosa, né? Então, quando nós trazemos essa preocupação, né, com essa realidade, né, isso bate na nossa porta. Porque essas pessoas estão por aí, em tudo que é lugar. Então, elas podem bater na casa espírita, elas podem estar no ambiente de trabalho, nos nossos amigos. Ninguém está livre de amanhã passar por uma situação que desequilibre totalmente o seu emocional. Então, nós precisamos parar para entender esses números, essas falas,
As pessoas muitas vezes, quando sofrem, estão sofrendo por depressão, ansiedade, algum transtorno bipolar, conforme ele falou, esquizofrenia, e abre a boca para dizer na rua, todo mundo já olha que parece um bicho que vai contagiar, vai contaminar, né? Se uma pessoa dentro de uma roda de conversa com os amigos, o gato está batendo no rabo da cachorra, eu posso com isso, né? Se uma pessoa ela tem diabetes e ela comenta num grupo de amigos, eu tomo insulina uma vez, 2 vezes por dia. Pois é, né? Dói a injeção. Experimenta dizer que toma um ansiolítico. Sai todo mundo da volta. As pessoas têm preconceito ainda, têm medo por falta de conhecimento. Aquele medo que a gente sente de muitas coisas, no geral, é por falta de informação. E aí, nós, espíritas, já pararam para pensar, quem trabalha em atendimento fraterno, está lá fazer o seu atendimento fraterno e a pessoa diz que está com uma ideia de tirar a própria vida? Primeiro que a própria frase já bate na gente de uma forma diferente. A possibilidade de uma pessoa tirar a própria vida faz um estrago, não é só na vida dela, é no entorno, é na família, é no grupo de amigos, é na empresa, é na sociedade como geral. É um problema de saúde pública que impacta em todos nós. E a doutrina espírita traz um caminho. Mas como é que nós, doutrina espírita, nós espíritas, vamos atuar nesse momento? Primeiro, desenvolvendo o nosso conhecimento, buscando um pouquinho mais de informação, né, do que está acontecendo, quais são as possibilidades, né? Então, a gente está propondo esse estudo uma vez por mês para possibilitar que o estudo daqueles que trazem mensagem para a gente possam nos ajudar a fazer esse diálogo entre a psicologia e a doutrina espírita, entre a psicologia e o Evangelho de Jesus, que nos deixou um roteiro perfeito para evoluirmos por completo, para que a gente possa fazer um mergulho mais responsável dentro de nós mesmos e encarar essa multiplicidade da psique humana com uma seriedade, com mais responsabilidade, e porque afinal, o que a gente fala nos nossos estudos, nas palestras, na evangelização, em qualquer estudo? A gente está sempre falando de reforma íntima, né? E como é que é esse íntimo, né? Como é que é esse processo humano de desenvolvimento, esse processo do espírito enquanto encarnado? Então, a ideia é a gente entender um pouquinho de claridade a mais desse processo de evolução do espírito, desse ser humano que nós somos, que reconhecemos que temos vários complexos, né? Vejam que a poesia do rapaz saltou para vocês diferentes sentimentos. Veja a complexidade que tem naquele que transmitiu e naquele que recebeu. Cada um recebe de uma maneira também, né? Esse ser humano que ao longo do tempo nós perdemos muito do contato com o si profundo, com o nosso interior, por decorrência
da nossa rebeldia com o Criador e com a criação, com nós mesmos, né? Que nos levam a naufragar nas experiências a que se entrega, que por falta de sustentação das bases morais e emocionais que se apresenta numa estrutura frágil, uma vez que estão fincadas na indiferença de valores espirituais. Logo, a gente cai aonde? Em sofrimentos graves, como os diversos transtornos. Então, nosso convite é desenvolver um novo olhar sobre o sofrimento emocional que tanto assola o nosso planeta e que possamos buscar apoio e orientação para a gente poder lidar melhor com essa questão. Até aí tudo bem? Então, tudo quietinho, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Se tiver que falar, grita, porque eu estou na tela do PowerPoint. Queria convidar vocês a fazer usar uma metáfora, tá? Diga. Quem levantou? Adri. Ah, tá. Só foi o... Ah, o barulhinho da mão é igual o da caixinha. Estou voltando para o PowerPoint. Vamos fazer imaginar uma metáfora. Imaginem que cada pessoa é como uma casa, tá? Todos nós somos casas, e as casas são diferentes, né? Cada uma de uma corzinha, uma mais bem tratada, outra mais mal tratada. Cada uma com a sua história, com as suas experiências vivenciadas ao longo de muito tempo, nessa encarnação e nas passadas, e que continua em constante mudança, dinâmico. A gente está sempre mudando. Então, cada casa é um universo de uma pessoa. E para ficar mais fácil, a gente vai olhar essa casa. Deixa eu passar. Aqui nós temos várias casas e aqui nós temos uma casa que a gente pode falar que ela se divide, né? Internamente, cada uma apresenta suas particularidades, né? Vamos considerar que o âmago de cada uma se divida em 3 partes: o térreo, o porão e o sótão. E eles funcionam de forma dinâmica e integrada. Aí, nós podemos imaginar que o térreo, tá? A parte principal ali, representa o nosso campo de percepções. Como nós percebemos e nos relacionamos com os fatos do dia a dia, que se refletem nas nossas relações intra e interpessoal, que se traduz nas ações subjetivas e objetivas que, somadas influências do sótão e do porão, constitui a nossa conduta e realidade individual, tá? Mas e quando a gente, de repente, habita só um desses planos, né? Às vezes, deixa eu passar. Eu posso visitar lá no porão. O porão onde geralmente são guardadas ações subjetivas, como as memórias afetivas, os registros do passado, os mecanismos de defesa do nosso subconsciente. É onde se armazenam os prazeres, as saudades, os afetos, mas também lá ficam armazenados os remorsos, as fugas, os traumas, sentimentos adormecidos, dores, né?
E, desculpa, para um melhor autoconhecimento, eu preciso, de vez em quando, fazer uma visitinha no porão, para que o desenvolvimento emocional provoque e haja um crescimento interior. Às vezes nós podemos ter questões que não estão prontas, nós não estamos prontos para lidar, e que podem nos desequilibrar ou ficar presos a lembranças. Sabe aquelas pessoas que ficam estancadas num momento psicológico, presas a uma lembrança, a uma saudade, a uma situação, né? Ela não é elaborada. E tudo isso vai depender da disponibilidade interna de cada um. Para uns, isso pode ser muito doloroso, muito difícil. Já outros conseguem dar uma arrumadinha ali no porão. Com uma certa compaixão, com empatia, nós podemos começar a identificar quais são e o que nos ajuda a identificar a mudança necessária para resgatar valores e a leveza de ser. Passando um pouquinho para cima, né? Na nossa imaginação, na nossa casa aí, nós podemos visitar o sótão. No sótão ficam abrigadas as virtudes, os sonhos, o sentimento de ideal, os sistemas de proteção de cada um. E visitar também é necessário. Porém, nós precisamos ter cuidado para não ser uma fuga da realidade. Fujo para os sonhos e fico lá. Isso pode propiciar fanatismos, julgamentos, que podem gerar afastamento das outras pessoas, alucinações, considerando a própria verdade ou a realidade como absolutas. E aí não considera a realidade de mais ninguém, não relativa nada. É a sua verdade somente. E se a gente fizer visitas intencionais a todos os ambientes internos, isso vai nos ajudar a entender o nosso proceder. E isso demanda atenção. É necessário equilíbrio, coragem, que estava aí no texto da Silvia no começo, sensibilidade para reconhecer a influência de cada um, delimitar, né? Arrumar um pouquinho cada um. Tem coisas, às vezes, que é tão necessário a gente jogar fora, e tem coisas que a gente precisa desenvolver mais, né? Então, isso é um processo de autoconhecimento que vai expandir a nossa percepção e vai nos auxiliar a evoluir rumo à melhor versão de nós mesmos. Essa é a proposta, propiciar meios de cada um visitar os seus porões, os seus sótãos e identificar o que eu tenho no meu porão, o que eu tenho no meu sótão, como eles interferem nesse trânsito. É um trabalho que nos auxilia a nos desenvolver, a ser o que estamos destinados a ser. E para nos auxiliar nesse aprendizado, nesse autoconhecimento, nada melhor do que o Evangelho, que é um roteiro perfeito para uma vida plena, para nós nos entendermos da melhor forma possível. E, de preferência, auxiliar aquele que esteja na nossa caminhada quando nós estamos ok. Até aí, tudo bem? Vocês estão muito calados. O que houve? Cortaram o microfone de todo mundo? A poesia lá do outro bateu fundo. Prestando atenção, amiguinha. Está muito bom, muito bom. Tá.
É que eu botei muita coisa, mas ao mesmo tempo eu queria que a gente compartilhasse, né? O que a gente sente, mas vão sentindo as coisas para a gente poder desenvolver. E aí, a gente contextualizou, né? Nós temos uma situação, nós temos um problema, essa visita precisa ser sem julgamentos, com certeza. Por isso, eu comentei, com compaixão e empatia. É olhar para nós e, gente, um grande desequilibrador emocional que nós temos na sociedade é o sentimento de culpa. Ele bate de formas diversas, a autocobrança, a baixa autoestima, a culpa. Isso acaba, demole com o emocional de uma pessoa se ela não tiver compaixão e um olhar para si mesmo, um olhar caridoso e autopiedoso para si. Eu preciso melhorar? Preciso. Mas eu vou olhar o meu porão, agora eu estou pronto para arrumar isso. Mas isso aqui eu ainda não estou pronto. Vamos nos respeitar. E aí vem o roteiro de Jesus. E aí, a nossa literatura espírita, gente, é riquíssima nesse tema. O que é psicologia? Estudo da alma, né? E nós temos autores, o plano espiritual, gente, é fantástico, é muito caridoso, está sempre nos trazendo muita reflexão, muitos alertas, muitas orientações. E uma delas que a gente vai trabalhar, existem vários outros, mas um que nos chamou recentemente muita atenção é Joana de Ângeles. Tem trabalhos maravilhosos. Vocês sabem que Joana, depois eu ia trazer isso, mas talvez todos já conheçam, né? O que a gente tem hoje em dia de conhecimento de Joana, que viveu lá com Cristo, conviveu com Cristo, foi uma das poucas mulheres que estavam no momento que ele foi crucificado, que foi Joana de Cusa. Depois nós temos Clara de Assis, nós temos Joana Angélica, nós temos uma história de um personagem no nosso planeta que veio despertando o seu ser superior. E ela vem trazendo trabalhos maravilhosos e trouxe essa série psicológica que a gente chama hoje em dia a série psicológica de Joana, né, que é uma série de 16 livros, né, e mais uma série de outros trabalhos, que nos aponta e nos permite que a gente estude para nos entender e optar por melhores caminhos. Tem muito espírita, infelizmente, ainda dentro do meio espírita, por falta de conhecimento, por certo medo, receio de coisas mais difíceis, acham, a Joana é muito difícil, né? Não dá para estudar. Mas às vezes eu fico me pensando, né? Será que é porque é difícil ou porque é difícil sair da minha zona de conforto? Porque ela te desafia. Ela desafiou Divaldo, ela vem desafiando vários que estão no trabalho, né? Mas, enfim, cada um no seu momento, mas nós precisamos estar dando um passo à frente, avançar um pouquinho, né? E aí tem muita gente que pergunta, mas por que vai linkar a doutrina espírita ou o evangelho com a psicologia, né? E a gente pode encontrar a resposta de uma forma resumida
da própria Joana na obra Jesus e a Atualidade. Era uma criatura que ia ler, mas tudo bem, então eu vou lá ler na minha distribuição de tarefa. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Quer que eu Não leia um se pouquinho, permite... Vera, para afogar? Posso ler? Oi? Posso ler para afogar um pouquinho? Quer que eu Tá leia? indo. Então, ó, deixa eu avançar que eu vou dar uma pontuada ali. Espera aí. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre o qual muitos se ocultavam. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento atual, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também exemplo de felicidade e de exteriorização de paz que irradiava. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Olha, eu escolhi essa imagem aqui, que é daquela cena do Atire a Primeira Pedra, né? Porque ali Jesus, com o seu olhar, ele passou os olhos em todos, profundo conhecedor da psique de ser humano, e ele respondeu: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E ele sabia. E qual foi o resultado? Ele propôs, ele não disse para ninguém, faça isso, faça aquilo. Mas ele traz uma proposta de reflexão, autorreflexão, autoavaliação. Né? Quando ele diz, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, as pessoas pararam para analisar e, óbvio, identificaram os seus pecados e abandonaram de atirar a pedra. Nós entendendo a reencarnação, nós conseguimos identificar porquê de tantas vidas comprometidas na nossa sociedade. Quem olha a história da sociedade, da humanidade, identifica momentos de barbaridade. E aí, quem eram aqueles soldados romanos,
Quem eram aqueles judeus na época do Cristo? Quem eram os soldados nazistas? Quem eram os escravocratas? Quem eram os grandes reis que impunham sua força, seu exército, massacrando cidades e mais cidades? Nós. Provavelmente nós estávamos em algum desses momentos. Então, aquelas atitudes lá no passado, elas imprimem no perispírito lembranças profundas, marcas profundas. E aí, quando a gente reencarna, não tem jeito, a gente traz elas juntas. Muitas marcas muito profundas no perispírito levam encarnações e encarnações para serem reparadas. Imagina um suicídio. Imagina como é que é o nome? Quando mata um monte de gente de uma população, não é homicídio, meu Deus, né? Fugiu a palavra. Genocídio. Isso. Genocídio. Genocídio. O que foi aquela matança do nazismo? Um dia aquilo desperta a gente. E aí a gente entende por que temos reencarnação de pessoas com tantas questões psicológicas, psiquiátricas, autismo, TDAH, esquizofrenia, transtorno disso e daquilo, fora os pequenos estágios de desequilíbrios emocionais, a falta de resiliência para lidar com a dor e o sofrimento. Lembra? A pessoa que não consegue lidar com aquela dor, com aquela situação, e assim, a dor de cada um é a dor de cada um. Eu não estou julgando, não temos nenhum de nós aqui condições de julgar. Mas essa dor aí é menor do que aquela dor ali. A dor é a de cada um. Cada um sente a sua dor do seu jeito. E muitos que não conseguem lidar acabam fugindo por vias do suicídio. Aí tem gente que fala, né? Tem gente que pergunta, mas o fulano não comete, não morre, não pratica o suicídio porque ele não tem coragem, ou não pratica o suicídio porque ele é covarde. Não é nenhuma nem outra. Não exige coragem, é desespero. É puro desespero. É falta de conseguir administrar, lidar com a dor e com o sofrimento. E aí, Joana vem trabalhando essas questões muito claramente. Diz que no começo, né, historinhas à parte, né? Diz que lá no começo, quando Joana ditou o primeiro livro, que é justamente Jesus e a Atualidade, que o Divaldo aí começou a perceber aqueles termos psicológicos, não sei o quê, e aí o povo também começou a criticar, né? O ser humano sempre critica, mesmo o Divaldo, né? Ninguém tá livre de ser criticado. E aí ele foi fazer queixa para a mamãe, né? O pessoal tá comentando que a literatura é difícil porque eu não sei nada de psicologia, porque não sei o quê. E a Joana veio com a explicação para ele que é uma coisa que a gente vê, né? Eu não vou baixar o nível. Nós temos é que puxar o nível para cima, né? Ler Emmanuel é fácil? Não é.
André Luiz, não usa um bando de palavra difícil? Eles estão puxando para frente, gente. Nos obriga a, pelo menos, aprender a procurar palavra no dicionário. Pelo menos. E hoje em dia ainda temos um Kindle, que é só botar o dedinho ali e, piu, e ele já aparece. Já traz ali o que quer dizer. Mas não a menos, não para baixo, né? Então, Joana vem puxando e vem trazendo esse conhecimento. Joana, depois de algumas encarnações, ela passou 50 anos no plano espiritual estudando psicologia. E ela se comprometeu a trazer, usar esta ciência para ajudar a humanidade a evoluir melhor. E assim, ela se comprometeu no plano espiritual, ela orientou inclusive Jung, orientou vários outros psicólogos da humanidade para ajudar, né? E cobrou na volta, claro, e ela se comprometeu a, na próxima encarnação dela, que já deve estar acontecendo, de trabalhar e fazer essa ponte da psicologia transpessoal, que é aquela que é calcada no espírito, com a psicologia acadêmica que a gente tem hoje em dia, os conhecimentos, né? Mas ela está vindo aí e, segundo alguns, ela vem com uma equipe, vários espíritos socráticos para trabalhar essas questões. Então, assim, eu tenho a impressão que eu vou me aposentar da evangelização, porque pegar essa turminha não vai ser nada fácil e divertido. Então, como a gente não sabe onde eles vão se espalhar por aí, né? Eu acho que eu vou me aposentar da evangelização. Mas ela foi a precursora da psicologia moderna. Nós temos aí o século das luzes, que trouxe muito conhecimento para a humanidade. Vários espíritos aportaram e vieram trazendo. Por um outro lado, nós tivemos algumas percepções errôneas, né? Muitos espíritos que estavam com uma tarefa, com um trabalho a cumprir, acabaram perdendo o caminho, né? Mas nós entendemos que todo aprendizado ele deve ser feito por etapas. Nós tivemos lá Moisés, depois deram-nos um belo passo, tivemos Jesus, temos continuidade com a codificação, que é um complemento, que é um falar, repetir a aula para que a gente possa entender melhor, né? Tem as questões ainda muito do orgulho e da vaidade que causaram prejuízos e dores profundas no nosso planeta. E o nosso interior está batendo, oscilando nisso aí tudo. O ser humano está atualmente numa crise, que é a tal da crise da pós-modernidade, que é uma época que está acontecendo e que é uma transição para algo que a gente ainda não sabe o que vai ser. E nós, espíritas, falamos também do planeta em transição, em mudança, né? E a gente precisa trabalhar, porque a gente, no meio do caminho, perdeu muita referência, perdeu o que é certo, o que é errado. Nós vamos trabalhar isso nos outros encontros, devagarzinho. A gente avançou na hora ali, nem vi, ninguém me alertou também, né? Eu estou aqui na minha tela, mas a proposta é que a gente trabalhe, entenda essa situação por qual nós estamos passando, porque a gente tem condições de evoluir, a gente tem condições de melhorar,
como a música lá do Tim Vanessa falou que a terra chacoalhou, né? Mas depois veio a luz. Hoje está difícil, nós estamos passando por uma transição que aturde muito, mas nós podemos melhorar. Aí a gente, não nessa ordem, mas a gente tem uma proposta de trabalhar alguns temas, como esse vazio existencial, a psicologia da gratidão, o autoconhecimento, os conflitos, a tal da culpa e perdão, o nosso inconsciente individual e coletivo, o lidar com sofrimento e dor, né? O tal do eu profundo, a vontade. São vários aspectos psicológicos que nós podemos trabalhar para ir aprendendo um pouquinho mais. Para fechar, eu vou trazer um vídeo. É um trechinho só de um filme. Conhece, Silvia? Já fez uma cara assim? Conhece? Não. Não, né? Não. Então tá Eu bom. Muito bem. bocejei, desculpa, minha querida. Ah, não vi você bocejar. Nenhuma. Eu dei uma Fez uma carinha. bocejada, desculpa. Imagina. Eu vou compartilhar para a gente ver como é possível um ser humano mudar. Deixa eu achar aqui onde está. Não vai estar, porque ele não está. Ele está num outro arquivo. Deixa eu abrir uma coisa aqui. Se não abrir, eu mando depois no WhatsApp. Só um pouquinho. Eu vou mais ou menos contar a história para vocês. Esse rapaz, cadê? Aqui. Esse rapaz, ele conta, ele foi entrevistado, ele participou de um trabalho, e ele conta, não compartilhou? Não. Ele conta, ele é um rapaz que está preso nos Estados Unidos, prisão perpétua. Ele matou a esposa e a filha de 8 anos, e ele conta um pouquinho da vida dele. Quando ele era criança, o pai dele batia nele com tudo que tivesse, qualquer coisa que tivesse de quebrar osso, e dizia para ele que eu te bato porque eu te amo. No emocional dele, no psicológico dele, ele entendeu que fazer aquilo era o amar. Vejam o que é a construção do psicológico da visão do ser. E ele foi até o ponto que ele matou a esposa e a filha, de 8 anos. Ele já preso, a mãe da esposa dele, a avó da menina, da criança, começou a visitá-lo. E ela dizia para ele que o perdoava. Ela ensinou para ele o que realmente é amor. Ela transformou ele. E ela, né? É uma história muito bonita, né? E às vezes a gente olha aquelas pessoas que estão presas, aquelas pessoas que estão até no nosso trabalho fazendo uma porcaria, uma crítica qualquer que seja, nós olhamos como eternos criminosos. E todos nós somos espíritos em evolução. Todos, até um Hitler é um espírito em evolução. Até ele, que matou a própria esposa e a filha. Todos somos seres em evolução. A atenção
e o cuidado com o outro, principalmente os mais frágeis, transformam o caminho, né? As nossas atitudes criam os criminosos ou as pessoas boas que estão no nosso próprio caminho. Então, é possível. Muitas pessoas olham um suicida, uma pessoa que tentou, que tem ideação, que tem depressão, como um verdadeiro criminoso, como um verdadeiro ser que não deveria existir. Mas aí é que está. Entenda a psique humana e nós olharemos para eles como irmãos, como pessoas que estão evoluindo, cada um no seu ritmo. E nós aqui não somos nenhum santo, com certeza, né? Temos muitas coisas a evoluir, a aprender. Então, mais ou menos essa era a proposta. E aí, nos outros encontros, a gente traz um tema, desenvolve aquele tema. Eu vou basear muito na Joana, mas eu tenho aqui 3 outros autores. Um deles é a Sueli Schuber, que é maravilhosa também, que trabalha os transtornos mentais, para que a gente tenha um olharzinho para esse aspecto também da nossa humanidade, da nossa irmandade. Silvia, quer falar alguma coisa? Passa para alguém para fazer prece? Passei a bola. Uma boa noite. Obrigada pela companhia. Olha, eu vou falar por mim. Eu sempre tive eu estudei já a Joana, um centro que eu frequentava nos primórdios, a gente estudava a Joana, e como você falou, né, nós estudamos Vidas Vazias, e sempre é um pouco essa relutância, né, de uma coisa mais puxada, uma coisa mais profunda, e eu já estou apaixonada. Eu já estou assim com vontade de voltar a devorar meus Mas tu é livros suspeita. com outros olhares e gratidão realmente por continuarmos esse projeto e por mais esse braço que continuou com tanta sutileza, né, para a gente tentar ir um pouco mais o que adoece essas pessoas, né, esses nossos irmãos, o que nos adoece, né? Então é a gratidão e por estarmos aqui todos juntos nessa caminhada de estudar um pouco Joana, estudar um pouco a vida, estudar um pouco a mente, estudar um pouco de psicologia à luz da doutrina espírita. Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu achei muito inspirada essa fala, Vera. E a imagem é essa mesmo da proposta pelo Evangelho, né? O caminho trazido ali por Jesus. E aquela colocação dele de fazer a gente refletir, né? A proposição bem clara, né? Olha para ti, veja o que, né? Te coloca no lugar, te sente, te percebe e tal. É bem socrático também, né? Conhece-te, né? É bem tudo junto. Gostei muito, achei muito inspirado tudo. Muito obrigada. Eu coloquei lá no grupo o link do corte do filme. Depois, quem quiser assistir. A Reginaldo apareceu? O Reginaldo, ele Apareci, sempre aparece no final apareci. para dar o ar da graça, da linda graça dele. Vou te É ver, muito, Reginaldo. é muito gratificante, gente, esse assunto, porque
mexe com a gente, né? Faz a gente fazer uma viagem interior. Falando sobre Joana, né? A Joana, ela faz com que a gente sinta a essência. Quando a gente lê sem essência, realmente a gente não compreende nada. Tem que estar voltando todo tempo os textos, né? Para poder sentir. É, é algo assim muito magnífico mesmo que a gente consegue, né, captar. Mas é isso, gente, muito gratificante mesmo. Eu posso fazer a prece, Vera. Se ninguém quiser mais falar alguma coisa, posso fazer a prece. Marineide, minha querida. Não vou mostrar meu rosto porque eu tô comendo pizza. Mas assim, nossa, um estudo magnífico, porque não tinha como deixar a Vera não continuar com o trabalho. É um trabalho muito reflexivo, é um trabalho muito importante, independente de quem sejamos. Acho que nós estamos precisando realmente nos curarmos. E essa saúde mental, ela começa em cada um de nós, para que a gente vasculhe esses espaços nas nossas casas. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, quando é que eu vou no porão? Quando é que eu vou não sei onde? O que que eu faço? Então, assim, Vera, muito obrigada por esses momentos. Não tenho palavra para te dizer e para agradecer, porque eu imagino que você se debruça para trazer para a gente essas reflexões que são de suma importância para a gente. Gratidão. O negócio é que eu tenho fome de aprender. E aí a gente é mais por mim mesmo. O melhor das hipóteses, nós vamos sair bem boa para fazer faxina aqui, né? Aprender a fazer umas faxininhas, dar umas arrumadas. Silvia, contigo? E o conhecimento dói, né? O conhecimento dói. Um professor meu falava da faculdade, da universidade. Bom, e nessa luz de conhecimento, de sabedoria, que a gente revisita as nossas sombras, os nossos porões, a gente pede a Jesus, pede a Deus que nos guie, que nos oriente em nossa jornada mais profunda de nossas vidas, de nossos caminhos, em caminhos de equilíbrio, em caminhos de paz, de mentes e corações. Ajude-nos, Jesus, para que a gente possa revisitar nossos porões sempre que necessário, a enfrentar nossas sombras com coragem e buscar as curas pelas lições que cada experiência, cada bagagem, que cada cantinho, que cada caixinha do nosso porão nos traz. Que possamos desenvolver a empatia, a compaixão por todos, não apenas por nós, mas por todos os nossos irmãos que também revisitam os porões íntimos, reconhecendo que cada um possui em sua essência, em seu amor, uma jornada de crescimento, que cada um possui suas limitações, seus anseios, seus porões internos, suas experiências. Dê-nos forças, Deus, para superar as nossas adversidades e sabedoria para entender que cada desafio, que cada dor
que cada dificuldade é uma oportunidade única de evolução, de crescimento e de aprendizagem psicológica. Abençoe-nos em nossa jornada de estudo, de aprendizado e de fraternidade. Abençoe a nossa semana, abençoe a semana de todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a todos que não puderam estar aqui presentes. Abençoe a todos os irmãos que se encontram em medo, em dor, e que estão necessitando do amor e de uma mão amiga. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que Um assim grande seja. abraço, meus Beijos, amores. queridos irmãos. Boa semana. Muito obrigada. Boa Boa noite. semana. Boa noite, estava Boa noite ótimo. a todos. Tchau. Tchau.